Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando novamente. Sejam bem-vindas às minhas redes, ao meu canal. E neste vídeo nós vamos dar sequência ao nosso alfabeto, ao nosso abecedário musical. E como a gente vem fazendo nessa série, a gente tem misturado temas sobre educação e sobre educação musical, trazendo um alfabeto de possibilidades para vocês. Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre o C. E para falar sobre a letra C, nós escolhemos um tema muito legal e que é muito utilizado nas aulas de música e que também tem que ser explorado em qualquer aula de qualquer professor e qualquer professora, que é a criatividade. E para falar desse tema, para começar falando, afinal, o que é criatividade? Afinal, de que se trata a criatividade que tanto falamos? Será que existe uma forma de definir criatividade? E eu vou tentar definir um. Eu já li muitos livros sobre criatividade, eu vou até falar sobre um autor aqui nesse vídeo. Mas para resumir um pouco do que eu aprendi sobre criatividade, porque criatividade é algo meio abstrato, né? Ser criativo. Como será que o nosso cérebro funciona? O que será que acontece na nossa mente no processo de criação? E o processo de criação basicamente é um processo de conexões. Então, ser criativo normalmente está ligado muitas vezes a ter opções, a ter um leque de opções para se trabalhar, né? Então você precisa conhecer diversas formas de agir, diversas maneiras de agir, e você trazer uma proposta criativa, você agir de maneira criativa, significa que desse leque de opções que você tem para trabalhar, que você pode, desse leque de respostas que você tem disponíveis aí na sua mente, que você vai escolher a que melhor se adequa, a que melhor representa a solução de um problema, a solução dessa questão que você está tentando resolver. Basicamente seria uma definição aí sobre criatividade, mas ela funciona de uma maneira, eu vou falar e esmiuçar um pouco melhor o que é esse leque de opções. Esse leque de opções é justamente o que a gente estuda, aquele é o que a gente tem domínio na nossa mente. Então, por exemplo, é, se eu se eu se eu conheço se eu estudo música, eu sou estudioso de música, eu sou um professor de música, eu estudo música. Se eu me limito somente à caixinha da área musical, da teoria musical, da harmonia, da percepção, enfim, das matérias e das disciplinas que cabem à música, se eu for resolver uma questão qualquer que seja da vida, a minha resposta criativa ela vai ser limitada a essa caixinha da minha disciplina musical. Mas suponhamos que eu seja um educador, no caso eu, Flávio, eu sou um educador que eu estudo sobre educação, eu estudo sobre recreação, eu estudo sobre brincadeira, eu estudo sobre folclore, eu estudo sobre várias coisas. Então a minha caixinha, o meu leque de opções, ele sai dessa caixinha da música e ele expande, ele abre para outras disciplinas que estão ali de alguma forma tocando ou se interseccionando, que formam uma intersecção com a música. Então, de alguma forma, o meu leque de opções, o meu leque de respostas criativas, ele vai ser maior. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir músicas de outros lugares do mundo. Então, se, por exemplo, eu tenho nossa, a minha turma na escola, a minha turma da educação infantil está precisando explorar o tema da agressividade. De repente, a gente precisa esmiuçar melhor esse tema em sala de aula. Então, eu vou ter um leque maior de opções musicais para trabalhar o tema da agressividade. Eu vou ter mais sons, sonoridades de agressividade na minha cabeça e na minha mente para explorar isso com as crianças. Então, na hora de escolher a música para formar, para inventar uma brincadeira musical e fazer um planejamento sobre esse tema, eu vou ter mais opções na minha mente, não somente as opções que estariam disponíveis se eu tivesse somente estudando a música, por exemplo, música em português.
Então, isso se refere ao domínio em criatividade, o domínio que você tem sobre as linguagens, sobre as disciplinas. Quanto maior for o seu domínio, maior é o seu leque de opções para resolver e solucionar um problema, ou, enfim, criar uma proposta diferenciada para suas crianças, ou enfim, criar executar uma criação mesmo, seja no nível artístico quanto no nível pessoal da vida, né? Por exemplo, uma criança que não consegue amarrar o cadarço, se ela tem um leque muito grande de possibilidades na cabeça dela na hora de amarrar o tênis, ela pode simplesmente enrolar o cadarço do tênis em volta da própria perna ou colocar o cadarço do tênis dentro do tênis. Isso é uma resposta criativa, né? Venhamos e convenhamos. E que ela está criando uma proposta nova, né? Diante das opções que ela tem ali dentro da melhor resposta que ela encontra no domínio dela. Então, isso se refere ao domínio. Outra coisa que tem e que é muito, né, que é muito, como que eu posso dizer, delicado no tema da criatividade é o campo, é a aceitação da sua proposta criativa. Então, você tem um domínio grande, aí você escolhe uma resposta criativa para determinada questão ou planeja uma aula hipercriativa, mas você tem um campo de atuação, né, que é o meio em que você vai apresentar essa proposta, por exemplo, para a sua diretora, para a sua coordenadora, e a sua coordenadora vai falar para você: puxa vida, mas essa brincadeira musical aí que você está propondo, eu acho que ela é meio esquisita, é estranha, será que as crianças vão gostar e não sei o que, eu acho que a letra é diferente, é, fala de, por exemplo, eu já trabalhei uma vez que bom que eu tenho muita liberdade para trabalhar, e certa vez eu escolhi trabalhar com uma música que é o Coithangaré, que é uma canção, uma música indígena de guerra. E era uma música pesada e densa, e quando eu fiz o planejamento, logo aceitaram. Mas imagine que sua diretora e sua coordenadora te questione, né, sobre essa canção e fale: puxa vida, mas é uma canção densa, perigosa, trabalha com um tema muito profundo, as crianças não vão entender, não vão entrar em conexão com isso, porque, enfim, a música fala de coisas muito pesadas, e aí você tem que ter uma proposta lúdica e criativa para trabalhar determinadas propostas que fujam dessa caixa da normalidade, né? Então, ao apresentar uma proposta, não só você tem que escolher dentro do seu domínio uma proposta que seja criativa, mas uma justificativa que seja criativa e uma execução que seja mais criativa ainda para tornar essa proposta diferenciada, lúdica e acessível às crianças, né? E também que a proposta passe dentro aí do critério da coordenação e da direção, para que o seu campo possa aceitar a sua ideia da melhor maneira possível. E aí, dentro disso, então, nós temos o seu domínio, que são o seu leque de opções para uma resposta criativa. Tem o seu campo, que é como o seu meio vai aceitar aquela ideia nova. E tem também o seu sujeito, você, como você se coloca diante disso, as suas experiências pessoais, de onde você vai tirar dentre as suas experiências pessoais que fogem dos seus estudos acadêmicos e tudo mais, mas como dentre as suas experiências pessoais você solucionaria aquele problema, aquela questão, né? Como você lidaria com determinadas respostas diante de uma proposta criativa. E aí isso também, a sua pessoa, como você é e como você sente as coisas, isso interfere diretamente na solução de uma proposta criativa, né? Os sentimentos, eles estão muito presentes nisso, né? E aí eu vou falar daqui a pouco sobre um autor que ele vai falar especificamente sobre a questão sentimental na criatividade. Mas antes de falar sobre ele, vem outra dúvida aí. Será que a criatividade, afinal, ela é como que eu posso dizer, ela é um facilitador da educação, um facilitador da aprendizagem, porque, né, tecer respostas criativas
para questões do nosso mundo, para questões da aprendizagem, para a escola e tudo mais, é desafiador, tanto para o educador quanto para a criança que vai receber essas propostas. Afinal, a criança, muitas vezes, ela nem está preparada para uma dinâmica tão fora da caixinha. Ela já está acostumada a fazer o feijão com arroz e sair do lugar comum dela é, muitas vezes pode soar para a criança algo cansativo até, entendeu? Porque ela vai estar saindo do lugar comum dela. Mas a grande questão é que as crianças, apesar de terem esse lado, né, de puxa vida, vamos fazer algo diferente, a gente gosta de fazer o que a gente sempre faz e tudo mais, elas são muito receptivas. As crianças, elas são as primeiras que vão validar a sua proposta. Então, se você chegar com uma proposta muito maluca em sala de aula, as crianças são aquelas que dificilmente vão te julgar. Então, as crianças são as primeiras que vão validar a sua proposta e se você apresentar de uma maneira lúdica e acessível a elas, elas vão facilmente incorporar a sua proposta na prática delas. Eu tenho inúmeras experiências de chegar com propostas bem fora da caixinha com as crianças e as crianças olharem assim e incorporarem minha proposta mais do que eu estava acreditando na proposta. Assim, às vezes eu chego meio receoso, porque tem um receio em inovar, né? Trazer essa criatividade de uma maneira através de uma proposta que seja diferenciada. E aí, às vezes, eu chego com uma coisa diferente e muitas vezes é para testar. Eu gosto muito de colocar à prova as minhas propostas e testar e ver se elas vão funcionar. E as primeiras sempre a validarem minhas propostas são as crianças e elas me dão assim como se fosse um voto de confiança, como se elas apostassem na minha proposta, muitas vezes mais do que eu aposto, mais do que o próprio voto de confiança que eu deveria ter dado a mim mesmo. Então, a criatividade ela vem justamente, eu acho que o principal benefício dela é tirar a gente desse lugar comum, tirar a gente dessa mesmice de fazer sempre da mesma forma, de fazer sempre do mesmo jeito, com o mesmo processo. E a criatividade te coloca num lugar de observar o mundo por um outro ângulo, observar as dinâmicas do mundo e observar as dinâmicas da sociedade por um outro ângulo, né? Então, quando você leva uma música de outro lugar do mundo, quando você propõe a criança que crie um som, que crie um gesto, um movimento, ao invés de levar o movimento pronto, você tá criando uma nova ótica a respeito do próprio domínio que a criança tem sobre aquelas ações e sobre aqueles assuntos, né? Então, isso acaba deslocando a criança para um outro lugar e deslocar-se para um outro lugar é fundamental em educação porque é nesse deslocamento, saindo do lugar que a gente está e indo para um outro lugar que a gente consegue transpor a barreira da aprendizagem, que a gente consegue aumentar essa barreira e transcender muitas vezes essas disciplinas tão enquadradas. Né? Eu sei que em educação infantil a gente não fala em disciplinas, mas muitas vezes isso acontece na nossa proposta. Às vezes a gente vai propor uma coisa que fala só do movimento, né? Então aí a gente apresenta uma música que vai fazer, que fala só sobre movimento, né? Então, é, eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu cabelo, senão o jacaré come o seu cabelo e o dedão do pé. Então, às vezes, a gente foca tanto na ideia de que o jacaré está comendo o cabelo e o dedão do pé e que a gente quer ensinar essas partes do corpo que a gente esquece de trabalhar, por exemplo, a história desse jacaré. Ele pode ser um bicho mau e trabalhar o medo com as crianças, o medo que elas têm do jacaré e tudo mais. E a gente pode ampliar e transcender um pouco a proposta, pegar o que a gente tem mesmo e cada vez transcendendo essas barreiras aí
do que é que pode ser feito com aquilo, né? Trabalhando essa história de um jacaré, pegando a história de um jacaré que oferece um medo, as crianças já trabalham outros afetos dentro delas e por aí vai. E aí eu chego nesse autor, que é o Anthony Storr. Ele tem um livro que chama Dinâmica da Criação, e o mote do livro dele, ele já começa o livro falando que a criação ela é fruto da... Nossa, agora esqueci. Fruto da... Como é que é o nome da... Quando a gente não está... Quando não está satisfeito, a gente está insatisfeito. A criação ela é fruto da insatisfação com o mundo que a gente vive. Então ele vai analisar a biografia nesse livro, a biografia de vários artistas e vários autores e vários poetas, escritores e tudo mais. E ele vai chegar nessa biografia desses autores e ele vai mostrar, o Anthony Storr é um psiquiatra, né? Então ele vai analisar a história pessoal, a história psicológica desses autores e desses artistas, e ele identifica justamente um ponto comum nessas histórias, a insatisfação com o mundo que esses artistas, esses autores vivem, uma insatisfação com o que está acontecendo na vida deles, uma insatisfação com a vida. E não quer dizer que a criação seja um fruto de pessoas insatisfeitas, mas quanto mais a gente coloca, né, trazendo para uma vida prática, quanto mais a gente coloca na cabeça das crianças que o mundo que elas vivem não é o suficiente para que elas se satisfaçam, que a gente pode transformar esse mundo, que a gente pode criar, porque a gente pode ser co-criador dessa própria criação cotidiana do mundo, né? Então que a gente pode transformar a nossa vida, mas a gente vai gerando essa sementinha de uma insatisfação, de puxa vida, o meu amigo criou um som com o peito, mas eu não acho que isso é o suficiente. Eu acho que eu posso criar um som com o peito e com a mão. E aí o outro colega já vai além, ele acha que pode criar um som com o peito e ir além, sabe? Pegar esses sons e falar, não, puxa vida, mas isso é, é muito pouco. Eu tenho um som que só eu faço e que é mais incrível do que tudo isso. Não no sentido de competição, mas no sentido de exploração de novos universos. E aí, sei lá, as crianças viajam nessas ideias criativas e elas acabam indo para além do que a gente imagina. E quando a gente vê, a nossa aula foi para um outro lugar, que é esse lugar justamente da transcendência da aprendizagem, né? De um outro lugar no mundo, né? As crianças se teletransportam para um outro lugar. Então, o Anthony Storr vai falar sobre essa insatisfação com o mundo e como a gente pode criar um novo mundo. Eu acho que esse é o fundamento básico da transformação de tudo isso que a gente vê por aí todos os dias, né? Enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto questões climáticas e por aí afora, tudo que a gente acredita que deva ser transformado, a semente de toda essa transformação é justamente essa insatisfação. E aí, você vai me dizer, por exemplo, mas puxa vida, Flávio, eu já trabalho criatividade com as crianças, eu dou uma folha em branco para elas e deixo os giz de cera para elas criarem. E aí muitas vezes dá uma confusão sobre o que é trabalhar a criatividade. Atividades livres, elas normalmente não estimulam muito a criatividade. As atividades livres, elas têm como pressuposto básico que a criança explore o mundo que lhe é conhecido. E muitas vezes esse mundo que lhe é conhecido, ele vai até um determinado ponto, né? O cercadinho da criança, da mente da criança vai até aqui. Agora, por exemplo, se você propõe a criança de trabalhar numa folha em branco somente com, já falei isso em outro vídeo, somente com tons de verde, aí ela vai ter que pegar esse desafio e ela vai ter que ampliar o universo de percepção dela para conseguir resolver esse desafio. E aí você fala, não, agora só com tons de verde mais um giz preto. Aí a criança vai ter que
se realocar e se reprogramar para resolver esse novo desafio. E com isso ela vai aumentando o cercadinho dela de possibilidades, né? Então, a atividade livre normalmente ela traz uma ideia de que a criança tem todos os elementos para que ela possa criar. E a criança não é que ela não seja criativa, que ela não tenha elementos, mas muitas vezes ela vai criar com aquilo que lhe é conhecido. E se a gente não tiver propostas criativas por trás do que ela pode fazer com determinado material, determinada situação, a criança não vai conseguir transpor essa barreira e ir além para tentar explorar esse novo mundo que você está querendo que ela explore, né? Então, se você está buscando, falando, puxa, eu quero que minha criança desenhe é, uma paisagem belíssima, sei lá. Lógico que na medida que a criança consegue fazer isso. Mas você não. Mas você diz para ela, por exemplo, que o verde é da folha da árvore e que o azul é do céu e que o amarelo é do sol e que as pessoas têm cor de pele. Isso não faz ela sair da caixinha dela. Ou muitas vezes, se ela for criar essa paisagem com esse conhecimento que ela tem disponível, ela não vai criar um novo mundo. Ela não vai trabalhar de maneira criativa, né? Agora, se você diz para ela, eu quero que você desenhe uma paisagem somente com tons de vermelho e com um giz preto. Então, aí ela vai ser transportada para um desafio e ela vai ter que solucionar aquele desafio, vai ter que resolver aquele problema. Como eu crio uma paisagem com tons de vermelho e com um giz preto? E aí isso vai colocar ela num lugar diferente de atuação. No caso da música, a gente pode trabalhar com criação de sons, por exemplo, puxa, ou dos gestos, trabalhar só com, poxa, agora nós vamos ter que fazer essa música somente com gestos do rosto, gestos da mão, gestos do pescoço para baixo, ou criar som somente com a mão. Quantos sons será que a mão possui, né? Então aí, só de criar sons com a mão, né, você já, sei lá, você já explora, você só de focar a atenção para um determinado objeto de exploração e explorar ao máximo esse espaço pequeno, né, você já é teletransportado para novos desafios e para novas propostas. E aí muitas vezes acontece de o contrário da atividade livre ser a atividade pronta, né? Levar uma atividade muitas vezes, sei lá, com o traço do desenho já definido e pedir para a criança pintar, por exemplo. Isso não transpõe a barreira dela para a criatividade, né? O traço pronto ele não cria, né? O traço pronto ele já está criado. Então, eu acho que a grande dica em torno da criação de uma proposta criativa é delimitar um espaço de criação, delimitar um cercadinho criativo ali e propor uma matéria-prima para esse cercadinho, né? Então agora vocês vão ter que pegar essa argila e construir um boneco. Eu já fiz isso, né? Mas foi com papel machê. Então as crianças tinham que criar um boneco com papel machê. Inclusive, se você está na minha lista, se você já se cadastrou para receber o meu material, dá uma olhada nos sons do dia a dia, naquele material que está belíssimo. Eu atualizei ele, está mais bonito ainda, as fotos estão incríveis e você vai ver nas últimas páginas, você vai ver os bonecos que as crianças criaram com papel machê. E como eu deixei livre essa criação e como elas transcenderam o universo do que era conhecido, assim, através daqueles bonecos. Foi um projeto belíssimo e que é a representação do que eu acredito como criatividade. Eu vou fazer um vídeo, vamos combinar assim, eu faço um vídeo só sobre esse projeto, explicando esse projeto, porque tem muita coisa interessante sobre esse projeto dos sons do dia a dia. Eu me comprometo a vir fazer um vídeo sobre ele.
E aí, eu vou deixar aqui como fazer. Vamos fazer, eu vou mostrar uma brincadeira para vocês aí de como a gente pode ser criativo é, dentro dessa ideia de proposta inovadora aí. Vamos fazer uma brincadeira muito simples. A brincadeira vocês devem conhecer pela brincadeira da Xuxa do soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. A, o movimento é o do soco bate. Só que olha como eu conheci essa brincadeira com chocolate. Choco, chocolala, choco, chocote, chocolate, chocote, chocolate. É a mesma coisa, só que ao invés de ser literal e de mostrar, de falar o movimento que a criança tem que fazer com os próprios sons da música, o chocolate ele trabalha com uma palavra que pode ser uma palavra que você quiser, uma palavra de 4 sílabas. Então o chocolate fica assim: choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. E aí você pode com as crianças, lógico, se suas crianças forem maiores, né, se é que tem alguém do Fundamental 1 que me assiste, você pode propor que as crianças explorem palavras de 4 sílabas. Mas se a sua criança for pequena, for da educação infantil, como é o meu caso, você leva palavras, imagens de palavras de 4 sílabas para elas. Eu não tenho nenhuma aqui, mas, por exemplo, você poderia levar a imagem de um abacaxi, de uma melancia, que mais que tem de 4 sílabas? Eu estou pensando só em frutas. Bicicleta. Então você pode pegar imagens de palavras que tenham 4 sílabas, imagem de abacaxi, imagem de bicicleta, imagem de melancia e imagens de palavras que tenham 4 sílabas, sortear uma cartinha, né, uma imagem de uma palavra de 4 sílabas, e aí a partir desse sorteio propor às crianças que criem a maneira de cantar. E aí você vai explorando com elas como chegar nessa maneira certa de cantar. No caso do chocolate, fica choco, chocolala, choco, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Então, repare bem que as 2 primeiras sílabas elas são juntas, né? Choco, choco, chocolá, choco, chocote. Então, basicamente, divide-se a palavra em 3 seções, né? As 2 primeiras sílabas e a terceira e a quarta sílaba separadas. E aí, por exemplo, com outra palavra, já fica o desafio, né, de fazer. Abacaxi. Abacaca, abaxi, abacá, abaxi, abacaxi. E aí você pode, num segundo momento, depois que as palavras estiverem exploradas, por exemplo, bici, biciclé, clé, bici, bicitata, biciclé, bicitá, bicicleta. Depois de explorar várias palavras e cantar de várias formas, isso já dá uma diversão tremenda, já dá um desafio tremendo na sua aula. Aí você vai para os movimentos. Escolhe a palavra que eles mais se saíram bem. A Carol tá tentando fazer aqui atrás. Ó, faz comigo, vamos lá. Bici, biciclé, clé, bici, bicitata, biciclé, bicitá, bicicleta. Nossa, soco, soco, porque eu falo, eu sou acostumada a falar o soco, soco, bate, bate. Quando eu não falo os Exatamente. movimentos, até eu Te fico tira do perdida. lugar comum, né? Te tira do Exatamente. lugar comum. Falar o movimento e fazer o movimento, ele concatena coisas no seu cérebro que é o falar e o agir. E muitas vezes a gente está tão acostumado a falar a mesma coisa que a gente faz, que quando a gente fala uma outra coisa e age de uma outra forma, isso complica tanto a nossa cabeça, mas quando você trabalha dessa forma, com o falar e o agir independentes, você acaba propondo, você acaba treinando as crianças de sempre terem essa independência mais fluida, entendeu? Vou fazer essa Então é aula muito. aí, essa brincadeira pra Fala outra palavra aí de 4 sílabas, Carol. telefone. Telefone, vamos lá. Telefofo, telenene, telefo, telene, telefone.
Aí, Quase. a Carol tá errando um monte aqui atrás, mas tá indo, tem que prestar atenção em mim. Fala outra palavra. Almofada, mas é difícil. Almofada, legal, legal. Comigo, Tá. vai lá. Almofafa, almodada, almofada. Aí, Essa foi melhor, porque com aí. treino. Legal, e aí você pode explorar as palavras, você pode explorar os movimentos, fazer só as palavras, só os movimentos, depois juntar as duas coisas, isso daí já dá pelo menos 4 a 6 aulas, você pode ter certeza. 4 a 6 dias que você vai ficar nessa brincadeira. Primeiro explorando, nossa, toda uma sequência, né? Primeiro levando um monte de palavras de 4 sílabas, mostrando para as crianças, por exemplo, só a sonoridade das 4 sílabas: almofada, telefone, bicicleta. Taran. Pode falar só as palavras no ritmo para que as crianças não percebam de maneira abstrata, mas de maneira concreta essas 4 sílabas, né? Abacaxi, chocolate, bicicleta, tararara, tararara. Então isso você já estimula a sonoridade dos 4, são 4 tempinhos aí, né? 4 sílabas. E aí depois você pode fazer só as palavras, o jogo de palavras, né? Almofafa, almodada, almofada. E depois colocar o movimento. Nisso já foram muitas aulas e você já explorou muito esse tema aí dessa brincadeira que estimula a criatividade, porque a criança tem que resolver este problema, solucionar essa questão tão profunda da vida que é como falar uma palavra repetindo as sílabas de um jeito maluco e completamente diferente. Então isso é muito legal. E aí a minha grande dica prática sobre esse vídeo de criatividade, sobre o C do nosso alfabeto musical, é justamente propor sempre criações em cima das brincadeiras, né? Então não encerrar a brincadeira no momento em que as crianças conseguem realizar o que você propôs. Quando elas conseguirem realizar o chocolala, chocotete, chocolate. Aí quando elas fizerem rápido, devagar, de todos os jeitos possíveis, com todas as palavras, você vai além ainda depois disso. Você transforma o movimento, sei lá, tipo chocolala, chocotete, chocolate, por exemplo. E aí você vai além, você muda e cria. E aí o melhor para estimular a criatividade é você perguntar para a sua criança que movimentos a gente pode fazer. E aí elas vão falar, por exemplo, chocolala, chocotete, chocolate, sei lá, elas vão criar os movimentos dela e por aí vai. Então, essa é a grande dica prática e criar novos movimentos, novos sons para a brincadeira musical e tentar transcender um pouco essa barreira do lugar comum. Eu acho que é isso que a gente consegue fazer para sair dessa caixinha que a gente está acostumado a viver e poder transcender na vida e ir além do que nos é apresentado o tempo todo. Então, esse foi o vídeo sobre criatividade do nosso alfabeto, do nosso abecedário musical. Curte aí o vídeo se você gostou. Já deixa um comentário dizendo como você trabalha suas propostas criativas, se você tem dificuldade, facilidade e qual é a proposta criativa que você trabalha. E um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.